Pastor, tá sem áudio. Alguém me ouve? Tá bem baixinho, pastor. Ah, é. Alguém me ouve agora? Agora sim. Tá melhor? Estão me ouvindo Sim. bem agora? Sim? Maravilha. Pois bem, a gente conclui o livro de Levítico hoje. E o livro de Levítico fala sobre as leis, as ordenanças que Deus dá, esse caminho que Deus dá para o povo após sair do Egito. Deus retira do Egito, então, e agora vai levar para uma terra prometida. Mas antes, Deus leva Moisés para o Sinai para revelar o seu caráter e mostrar como que esse povo deveria relacionar com ele. Deus, então, revela o seu caráter santo. E esse povo também deveria se santificar. Deus faz com eles uma aliança, eles quebram essa aliança. E Deus agora institui um lugar para ele habitar entre o povo. É o tabernáculo. Uma vez feito o tabernáculo, Deus agora dá todas as instruções de como seriam os procedimentos e ofertas para perdão dos pecados, para cobrir pecados, e também para ter comunhão com esse povo. E aí isso que a gente viu no livro de Levítico. Todas as leis, ordenanças, como eles deveriam se portar e viver em sociedade, certo? Esse foi o caminho aqui em Levíticos. Hoje a gente termina, então, o livro de Levítico, faltam 2 capítulos que nós leremos agora, e aí a gente vai entrar no livro de Números, ok? Então, perceba o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como uma trajetória do povo de Deus até a Terra Prometida, e Deus mostrando, então, o seu caráter e desejando relacionar com esse povo, e Deus se colocando como centro agora. O tempo inteiro Deus se estabelece, ou desejou se estabelecer no centro, né, desse povo. Pois bem, chegamos aqui então, Levítico capítulo 26. Senhor Jesus, nós pedimos mais uma vez revelação, sabedoria e entendimento da Tua palavra, na condução, ó Deus, do Teu Espírito. Nos mostre, nos dê discernimento a respeito, ó Deus, da Tua palavra. Que ela seja luz para o nosso caminho, que ela nos leve a conhecer o Teu coração e possamos andar, Deus, segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos me perdoem, eu estou com um soluço ontem à noite já, desde ontem à noite. Aí agora eu me agitei um pouco e aí estou com um pouco de soluço, os irmãos, se puderem tolerar isso, vai incomodar talvez um pouquinho, especialmente a mim.
mas com soluço ou sem soluço, nós estamos aqui. Amém? Obrigado pela sua compreensão. Levítico capítulo 26. Deus agora, nos últimos capítulos aqui que nós vimos Deus dando direções e admoestações a respeito contra a idolatria, instituindo o ano sabático, lembra? O descanso, que era semanalmente guardar o sábado, mensalmente tinha uma festa da lua nova, né? Então, mensalmente tinha essa festa. Anualmente tinha as 3 convocações para as festas, e cada 7 em 7 anos tinha então o 7º ano, que era o ano sabático, e a cada 7 ciclos de 7 anos, ou seja, cada 49 anos, o 50º era o ano do jubileu, que era um ano que as pessoas tinham as suas propriedades todas devolvidas, ok? Era um aspecto aí de Deus, retomar, né, ou dar possibilidade para as pessoas reiniciarem uma vida a partir daquilo que tinham lá atrás. Pois bem, e Deus agora finaliza a respeito aqui, no capítulo 26, mais algumas instruções para o povo, e agora a respeito da obediência. Então, tem algum microfone aberto? Irmão Carlos, seu microfone está aberto, se o senhor puder mutar. Grato. Levítico capítulo 26, admoestações, né, contra a idolatria. Não façam ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada para vocês. Tampouco coloque qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa. A terra dará a sua colheita e as árvores no campo não darão do campo darão seu fruto. Olha, interessante que agora Deus vai falar a respeito das bênçãos. Olha as bênçãos do cumprimento da lei. E nós leremos agora o cumprimento da lei, quais são as bênçãos. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa. A terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão, e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Uau! E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Irmãos, essas aqui são as bênçãos do cumprimento da lei. Aí você diz, pastor, mas nós não estamos na lei. Verdade? Nós estamos mais no tempo da lei. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Uma vez que estamos em Cristo, a lei foi cumprida. Portanto, essas bênçãos, elas são as bênçãos que recaem hoje através de Cristo sobre a nossa vida. O que você lê de cada bênção aqui é uma sentença sobre a sua vida. Cristo cumpriu a lei. Ele não revogou a lei, ele cumpriu. Amém? Então, 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. Os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão de se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravo deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e fiz andar de cabeça erguida. Aleluia. No entanto, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo infiéis à minha aliança, então assim os tratarei.
Irmãos, agora começa aqui as maldições da lei. Na lei era assim, cumpria, tinha bênção, não cumpria, o descumprimento da lei tem maldição. Pastor, o senhor diz que nós estamos em Cristo, sim. E Cristo foi o cumprimento da lei, sim. E as maldições? Bom, elas também foram sobre Cristo, porque a profecia dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Cristo levou a maldição no seu lugar. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Aquele que está em Cristo, a maldição não tem mais como recair sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo levou na cruz do Calvário. Sobra o que para você? A bênção do Senhor. Você tem favor, a bênção imerecida. Agora, a pessoa que anda pela lei, a pessoa que é legalista, ela traz maldição para a vida dela. Porque a maldição na lei, se a pessoa é legalista, você vai ver que a vida dela vai ser debaixo de maldição. Ela é muito legalista. Ela vive debaixo de uma dispensação que já passou. Por isso que o tempo que é chegado é o tempo da graça. Você precisa entender que não tem a ver com você. Tem pessoas que a vida deles vai ser muito difícil. Que está tentando fazer para merecer. Ele está debaixo e ele vai ver que tem maldição. A vida dele é um rolo. Por quê? Porque ele tenta fazer na força do braço. Ele tenta fazer por merecer. E por isso atrai também as maldições, o peso da condenação, da culpa, quando não consegue ter êxito. Ele está debaixo de maldição. Não é porque Deus quis, é porque ele não entrou debaixo do favor que Deus proporcionou. É por isso que o favor que Deus lança para a terra é Cristo. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Amém? Portanto, você está hoje em Cristo. Cristo cumpriu a lei. Mas na lei tem maldições para aquele que tinha maldições para aqueles que desobedecessem. 16. Então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino. É isso que Deus estava dizendo. Aquele que desobedecer, eu trarei sobre vocês pavor repentino. Pragas e febre que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Obrigado. E depois disso tudo, vocês não me ouvirem, e eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim, se recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos. Acabarão com seu gado, e reduzirão vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem nas suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno, e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a se opor a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Uau! Destruirei os seus santuários locais, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os ídolos mortos. Rejeitarei a vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Neste tempo, a terra descansará e desfrutará os sábados.
Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve enquanto vocês a habitavam. Interessante, porque Deus está falando aqui coisa que realmente iria acontecer. Passaria o tempo, o povo iria se desviar dos preceitos do Senhor e começar a fazer aliança com povos ao redor deles, e eles introduziriam então os ídolos, o paganismo no meio do povo. E é isso que aconteceu depois. Aí depois Deus envia eles, são dispersos ali de Canaã, de Jerusalém, eles foram dispersos pela terra e se tornaram escravos de outros povos, o Império Babilônico, por exemplo. E a gente vai ver que a terra, então, ficou, Deus estava dizendo, porque vocês esqueceram de as minhas leis, os meus preceitos, se vocês não obedecerem, se vocês esquecerem da minha lei, eu vou levar para vocês como estrangeiros, a terra vai ser desolada, e então a terra vai descansar. Sim, uma vez que eles não cumpriram as ordenanças do Senhor do descanso, Deus diz que quando vocês não estiverem aqui, a terra vai descansar, porque é um princípio, é um mandamento. Então, se vocês não fizerem isso, eu vou dar o meu jeito de fazer. E foi justamente isso que aconteceu mais para frente. 36. 35. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês as habitavam. Quanto aos que sobreviverem de vocês, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra dos seus inimigos que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Uau. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que restarem de vocês apodrecerão na terra dos seus inimigos por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Se, porém, confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levar a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Uau! Isso é importante. Você vai ver Deus falando da punição muitas vezes, tá? Mas sempre perceba, Deus bravo com o povo, mas Deus ama, porque ele fez uma aliança. Então, olha só, toda maldição que Deus está sentenciando, diz, eu vou me esquecer de vocês, eu vou deixar vocês, uma folha vai colocar vocês em fuga, vocês vão correr ao fio da espada, seus inimigos vão correr contra vocês e vão achá-lo. Mas, se porém, é o 40, né? Se porém, confessarem as suas iniquidades, as iniquidades dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem os que andaram contrariamente para comigo, pelo também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. É isso. Se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, 42, eu me lembrarei da minha aliança, aleluia, a minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, aleluia. A terra que por ser abandonada por eles, desfrutará os sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados. Amém, Carlos. Receberão um castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus estatutos. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei nem os rejeitarei, a ponto de destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles também, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no monte Sinai, entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés. 27. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se alguém fizer um voto especial ao Senhor para dedicar valor correspondente a uma pessoa, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 50 ciclos de prata, com base no ciclo do santuário.
Se for mulher, atribua-lhe o valor de 30 ciclos. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 20 ciclos e às mulheres o valor de 10 ciclos. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 5 ciclos de prata e às meninas o valor de 3 ciclos de prata. Se for alguém que tenha 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 ciclos e às mulheres o valor de 10 ciclos. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. 9. Se for voto de uma oferta de animal ao Senhor, tudo que for dado ao Senhor será santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por bom, nem um animal bom por ruim. Caso troque o animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído serão santos. Se o voto for a oferta de um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que determinará o valor do animal depois de avaliar a quantia, as qualidades dele. Se o dono desejar resgatar o animal, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote determinará o valor da casa depois de avaliar as qualidades dela. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser dele. Se alguém consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura: 50 ciclos de prata para cada homer de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Se, porém, a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se a pessoa que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser dele. Se, porém, não a resgatar, ou se tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, como um campo consagrado ao Senhor, e se tornará propriedade sacerdotal. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor do mesmo dia, é consagrado ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem foram compradas, aquele a quem as terras pertenciam. Todos os valores serão calculados com base no ciclo do santuário, que são 20 geras. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Se, porém, for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo seu valor. Contudo, nada que um homem possua e tenha consagrado ao Senhor, quer homem, quer animal, quer terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa assim consagrada poderá ser resgatada, está destinada à morte. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer nenhuma troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor, no monte do Sinai, ordenou a Moisés para os israelitas. Amém? Finalizamos aqui, então, o livro de Levítico, que são essas ordenanças. Que Deus deu para o povo, ensinando o povo a relacionar com Ele. Deus mostrando, então, o seu caráter, a sua santidade. Ok? Imagine o seguinte, fixe isso. Deus desejava relacionar com esse povo. Deu leis para que esse povo aprendessem agora a relacionar com Ele.
Deus avisou eles que Deus os tirou do Egito e agora vai levá-los para a Terra Prometida. O que acontece que no Sinai, sabe quanto tempo eles ficaram lá no Sinai, recebendo leis, ordens? Você lembra que Moisés subiu 40 dias, né? Mas você vê depois Deus instituindo, mandando eles construir o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, recitando um tanto de leis, ok? Esse tempo foi 1 ano. Eles ficaram lá em torno do Sinai 1 ano. E agora, então, depois que Deus estabelece todas essas leis, eles fazem o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, tudo isso, agora Deus vai começar a movê-los em direção à Terra Prometida. Então, é importante você agora, no livro de Números, tá? Vira a página aí, chegamos no livro de Números. Por que Números? Porque Deus agora vai pedir para Moisés contar as tribos. Sabe, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, correto? Deus os tirou do Egito, levou para o Sinai, e agora Deus institui a lei. E então pede para Moisés fazer um censo. Vai passar a galera do IBGE, tá? Perguntando quantidade que tem, o que tem uma geladeira, tu tem uma vaca, tu tem um cabrito, tem, ok? Vai fazer um censo aqui dos homens do povo, ok? E do capítulo 1 ao capítulo 10, ainda esse povo está no Monte Sinai, tá? Anota aí, o livro de Números, só para você se localizar. Do capítulo 1 ao capítulo 10, o povo ainda está no Monte Sinai, ali ao entorno do Monte Sinai. Do capítulo 10 ao capítulo 12, inicia a viagem. Ok? Do capítulo 13 ao capítulo 19, eles vão para eles vão para Padã. No capítulo 13, né? Capítulo 13, eles começam, então, o deslocamento para eles vão lá e se instalam em Padarã. E depois, do capítulo 22 ao 36, eles vão para as terras de os Moabitas, Moabe, que ficava em frente à terra prometida, tá bom? Então, capítulo 1 ao 10, eles estão no Monte Sinai. Capítulo 10 a 12, eles começam uma viagem. Capítulo 13 a 19, eles vão para Padã. E 22 a 36, eles vão para Moabe. E em Moabe, eles estão em frente à terra prometida. Ok? Então, o livro de Números é a sequência desse trajeto do êxodo do Egito, aliança no Sinai, eles quebram a aliança, Deus institui o tabernáculo, os sacerdotes e a lei, e agora ele pede para fazer um censo do povo e começa a numerar e organizar esse povo. Após 1 ano, então, no Sinai, eles partem para Parã e depois Moabe, em frente à terra prometida. Ok? Deus agora instituiu, você viu que Deus instituiu o tabernáculo, né? E cada vez que eles se organizarem ali, eles devem se organizar todos em torno do tabernáculo. Eu postei uma foto aqui no grupo, não sei se você chegou a ver, a organização das tribos. E você vai ver que a organização das tribos tinha tribos aqui maiores e outras menores. E o posicionamento delas formam uma cruz. Você percebeu isso? A cruz. Deus estava na organização das tribos, sinalizando Cristo. Lá no Velho Testamento, a cruz estava lá. A cruz estava lá no deserto. Olha aí no grupo a foto. A organização das tribos e o tabernáculo no centro. Cristo no centro e a cruz. Amém? Lá no Velho Testamento. A palavra de Deus é linda. Ok? Então, Números, Deus chama agora, depois que deu a lei, diz: vamos fazer um censo. Quero saber o povo que está contigo, Moisés. Vamos lá?
tabernáculo no centro, as 12 tribos em volta, e Judá é a tribo que está na frente. Judá, o cetro, nunca se apartará da sua linhagem, Judá, linhagem real. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, o primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, viu? O primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Então eles ficaram 1 ano lá no Sinai. Ele disse: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, conforme as suas tropas. Olha só. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, conforme as suas tropas. Um homem de cada tribo, o chefe da sua família, deverá ajudá-los. Tá? Então, homens de 20 anos para cima, isso apontava para quê? Para homens maduros. Aponta para a maturidade, 20 anos para cima. Então, e qual era o limite de idade? Bom, não tinha o limite de idade. Por quê? Porque isso aponta para um princípio espiritual. Não há aposentadoria na luta espiritual. 20 anos para cima, Deus estava dizendo, 20 anos para cima, façam o recenseamento e contem isso como aqueles que vão participar de um exército. Ok? Então, isso aponta hoje para um princípio espiritual. Não há aposentadoria espiritual. Ainda que nas suas experiências, ainda que na velhice, nós continuamos com a espada nas mãos, lutando em favor do reino e a serviço do rei. Amém? Então Deus manda agora Moisés fazer um recenseamento do povo, um levantamento, ok? No tabernáculo, quem fosse participar do tabernáculo tinha que ter entre 25 até os 50 anos, e após eles iriam servir como conselheiros, ok? Do tabernáculo. As mulheres não eram contadas, certo? Espiritualmente, elas falam daqueles que são mais frágeis, ok? Isso não significa que hoje as irmãs sejam assim. Hoje as irmãs, elas são contadas, contamos, e consideramos e trabalham também nos serviços ministeriais. A questão é que a mulher, ela não estará em nenhuma posição de autoridade máxima de governo sobre homens. Por quê? Porque ela foi feita depois de Adão. Adão veio primeiro. Então a autoridade maior é do homem. Assim como a autoridade do primogênito é superior ao do segundo filho. Ok? Então é uma questão de ordem, princípio estabelecido por Deus. Então as mulheres podem liderar, podem estar... Vou dar um exemplo para você. O presbitério da igreja, o conselho apostólico da igreja é composto por homens, ok? Por quê? Porque é o conselho conselho maior, é o conselho de máxima autoridade da vida da igreja. Mas você vai ver irmãs liderando em todos os lugares, até como pastoras de crianças, por exemplo, mas não como pastora na posição superior que não tenha alguém sobre a vida dela. Entendido isso? Então pode sim estar numa posição de governo, pode sim estar numa posição de autoridade, mas não sem cobertura espiritual de homens, por uma questão de princípio divino. Ok? Então a mulher pode estará numa posição desde que tenha um conselho representante, uma autoridade masculina sobre a sua vida, porque assim Deus instituiu. Então tem lugar para todo mundo fazer a obra de Deus, tem, mas segundo a maneira de Deus. Então, cada tribo também tinha um líder, tá? Ou um príncipe, e Deus os chama pelo nome. A questão de ordem também, né? O censo deveria ser segundo as casas dos seus pais, e não por preferência pessoal. Pois bem,
Então Deus diz para fazer um recenseamento. E no versículo 3 diz: você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, conforme as suas tropas. Um homem de cada tribo, chefe de família, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, olha só, de cada tribo Deus vai dar agora o nome das pessoas que vão fazer o censo. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José. Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. E Aser, Pagdiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram estes os escolhidos da comunidade, líderes dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a tribo da comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o primogênito de Israel. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, então olha o tamanho de cada tribo aqui, 46.500 da tribo de Ruben. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Zacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi de 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Aser foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. Agora a função dos levitas. As famílias da tribo de Levi
porém não foram contadas com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no recenseamento, nem os conte com os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo do testemunho, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Irmãos, preste atenção nisso. A tribo de Levi, por isso os levitas, eles eram responsáveis pelos procedimentos no tabernáculo, certo? Eles não iam guerrear. Eles iam ficar trabalhando no prédio, trabalhando no tabernáculo, as funções sacerdotais, certo? É interessante, né? Até hoje algumas pessoas perguntam assim, o que tu faz? Ah, eu sou pastor. Ah, tá, tu é só pastor ou tu trabalha? Não, só pastor. Eu tô procurando um emprego aí, quando eu achar um, daí eu vou começar a trabalhar. Porque na cabeça das pessoas, pastor não trabalha. O levita não trabalha, não, porque os bichos são sacrificados sozinhos, as bacias tem a meia dúzia das máquinas que faz a limpeza. Acontece assim, né? Então, a cabeça das pessoas, o serviço sacerdotal é fácil. É bem verdade que é debaixo da graça e do favor de Deus. Mas nós fazemos tudo como se dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Cristo. Quando você olha para a vida de Paulo, você vai ver uma vida ministerial bem tranquila, os discípulos, tudo leve, com férias prolongadas, com bastante. Pastor, o senhor acha que é um peso? Nunca é um peso. Não é um peso porque é pela graça. Mas exige muita dedicação. Especialmente hoje, nós vivemos numa cultura que não valoriza o ensino. Valoriza muito a força do braço. Então as pessoas, pode ver que nós temos na nossa sociedade uma desonra muito grande em relação a professores. Tá? O ensino não é muito valorizado. Ele está ideologizado, né? Mas ele não é valorizado. Não são estimados. Estou falando de honra. Pessoas honrarem os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que se dedicam por acompanhar. A gente vive uma cultura muito que deprecia, que não valoriza, então, o ensino. Então, tudo aquilo que, por exemplo, né? Às vezes, na vida da igreja, alguns irmãos, eles preferem mais alguém que dê um benefício para ele do que aquele que ensina ele. Se tem alguém dedicando para ensinar, para corrigir, para aconselhar, gastando tempo, dedicação, oração, não, isso aí não é nada. Por quê? Porque isso não é valorizado, na cultura não é valorizado. Agora, se alguém der algo na mão, algo que a pessoa não, seja palpável, visível, isso vale mais do que o ensino. Olha como é disfuncional. A gente vive uma sociedade muito disfuncional. Eu lembro de oportunidade que pessoas ficaram incomodadas porque eu não consegui visitar mais de uma vez no hospital. Eu disse, pois é, mas se a minha oração junto com a igreja valer menos do que a presença de uma pessoa lá, guardado pelas minhas demandas, obviamente, né, uma questão que não quer, porque humanamente impossível dar conta de tudo, mas eu já havia ido lá. Mas a pessoa valoriza muito mais alguém que vá lá do que a autoridade que eu carrego como sacerdote, como ministro da palavra de Deus e o poder da minha intercessão. A pessoa não discerne isso. Então, se for um tio lá, não fala coisa com coisa, vale mais do que alguém que vai lá e ministra, ou melhor, alguém que ministra a cura, mesmo que a distância a pessoa pode ser curada. Olha o servo centurião, quando Jesus disse, eu vou lá na tua casa, o servo centurião diz, não, eu também sou a autoridade, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E eu digo, vá, e eles vão. Eu digo, fica, e eles ficam. Basta uma palavra tua. Não precisa ir lá. Basta uma só palavra que eu estou contemplado. Aí Jesus disse assim, nunca vi tamanha fé em Israel.
Tá vendo? Porque o centurião valorizou a posição, o lugar, a autoridade que havia em Jesus, discerniu isso. E nós vivemos uma geração que não valoriza ensino. Então, para eles, a gente tem esse aspecto, né? O pastor Adroaldo, por exemplo, é alguém que tem muita experiência em coisas, experiência de vida e dom. Ele coloca a mão, o negócio ele faz acontecer. Tem um dom disso. Ele coloca o olho, ele consegue ver. Coisas que cada um de nós, a gente vai ter em outras medidas, em outras proporções, em áreas diferentes, né? Só que, para muitas pessoas, pastor bom é esse aí, que está estrupulhado, se arrebentando. Só para você ter noção. A gente chegou na madrugada aqui, a gente estava lá em Terra de Areia, na formatura. A gente chegou, era 2 horas da manhã, mais ou menos isso, 2 e pouca, né? Da manhã. Chegamos aqui, abrimos o portão. Eu entrei com o carro para descarregar as coisas aqui no Garden. E aí os irmãos também, a gente chegou com a van. E quando abriu o portão, eu passei de carro. Quando fechou o portão, caiu o portão. Quando o Ricardo estava fechando o portão, caiu o portão. Tem um braço que segura o portão, que é o trilho, né? Lá em cima, ele passa, ou melhor, o trilho é embaixo, mas a guia que não deixa o portão, então, cair. Essa guia soltou e caiu. Não foi na solda, foi na parede. Então é uma questão que tem que colocar massa e tijolo, enfim. Tá. Isso na madrugada. O pastor Adroaldo está aqui agora. Trouxe o irmão lá de Osório para arrumar. Ele não precisa fazer isso. Ontem, 6 horas da manhã, domingo, 6 horas da manhã, tá o pastor Adroaldo, a pastora Genesi fazendo carne pro pastel da cantina lá em Osório. Por quê? Porque mês que vem tem que pagar um compromisso altíssimo da parcela. Então todos a gente trabalha tudo para ter essa hombridade, esse caráter e pela fé. Olha a fé, Deus vai dar, e nós estamos empenhados, nós não anulamos a graça de Deus. É o pastor sendo da igreja com 63 anos de idade. Não precisa estar fazendo isso. Alguns podem até ter como inconsequência, não treinou ninguém, ou é porque está treinando ainda, né? A pessoa às vezes não sabe fazer nada, diz assim, não tem lugar para mim, porque eu quero colocar um crachá, mas não precisa de um crachá para fazer uma carne para pastel. Alguém que chega lá e perguntar como é que faz, deixa comigo, o senhor não vai fazer isso. Só que muitas pessoas vão dizer assim, esse sim é pastor, porque estão vendo a coisa manual, a coisa braçal, quando na verdade isso é um plus. Por quê? Porque a prioridade, a função, é óbvio. No serviço ministerial, a gente vai fazer o que nos foi nos colocado à mão. Então, no momento de sentar tijolo, que dom precisa agora? Bom, o dom de sentar tijolo. Aprenda. Então, a gente faz o que está proposto. Mas, chega um tempo, o serviço ministerial é o quê? Ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Valorize o ensino. Isso aqui que eu estou fazendo, muitas pessoas acham pouco comum. Acho que isso não é serviço, não é trabalho. Não, aqui é só ler. Não, se fosse só ler, muitas pessoas têm dito, pastor, como é profundo, como eu li muitas vezes, tá vendo? Porque tem que ter um empenho, tem que estudar, é labor. Lembra do Glorioso falando? Vocês laboraram. Tem aquele que trabalha, mas aquele que labora. Labor é sacrifício, labor é entrega. E a gente precisa valorizar isso, valorize o ensino. O curso de DNA tem gente que não valoriza. Muitos valorizaram. Esperamos que... Eu fiquei prestando atenção, né? Nas formaturas. Tem pessoas que não valorizaram o ensino. 2, 3 anos e não concluíram o curso de DNA. E quando eu comecei a perceber, em algumas localidades, a formatura, eu vi o semblante das pessoas. Umas pessoas com semblante baixo. Assim, outros, né, não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Mas por quê? Porque foi lhe dada a oportunidade, mas desprezou. Porque é só ensino. É só um curso da igreja. É só que tem que fazer. Não tem que fazer. É só para quem tem fome e sede de justiça. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados é aqueles que desejam a palavra. Gente, que isso aqui, se crente, se nós cristãos não lermos a Bíblia,
não desenvolver uma vocação, uma paixão pela palavra, a gente vai fazer o quê? Mas tem gente que prefere muito mais vir no prédio querer um crachá para servir do que comer da palavra de Deus, porque comer da palavra de Deus, não, isso aqui é baboseira, nós queremos fazer. É bem verdade que o fazer, ele precisa ser uma revelação do que a gente ouviu da palavra, porque senão a gente vai apresentar fogo estranho. Na Abiú fizeram, mas esqueceram do quê? Da palavra, da lei. Que eles tinham que consultar o sacerdote. Tá entendendo? Então não é o fazer sem a palavra, é a partir da palavra, com revelação, nosso lugar certo debaixo de uma direção. Então nós estamos aqui, hoje aqui, ó, tem pessoas que estão em duplas aqui, num só celular, nós diariamente estamos com mais de 100 pessoas expostas à palavra de Deus, porque nós somos uma igreja que valoriza o ensino, valorize o ensino. As matrículas do DNA estão abertas. Quer ver transformação na sua vida, assim como tem muitos outros que têm sido transformados? A gente gosta mais do negócio apoteótico. Se eu fizesse aqui uma semana de campanha, de milagre, coisa que nós vamos virar cambota aqui. Aleluia, tá todo mundo aqui. Por quê? Porque uma semana é mais fácil cumprir uma semana do que cumprir um ano. Mas um ano é de transformação. E a transformação nos transforma para a vida inteira. Às vezes o milagre pode nos resolver em um mês. Amém? Valorize o ensino. Valorize o ensino. Valorize aqueles que ensinam também. Os irmãos, líderes, responsáveis, você carrega alguma coisa da palavra de Deus no GC. Se você leu os 4 livros da Bíblia, não tem o que falar, o que isso transformou? Sabe, se esmere. A gente, uma cultura que não gostou de aprender, a gente também é resultado, né, de um método de Paulo Freire, né, que nos emburreceu. As associações são todas levadas a gente vê como vítima. Tá lá, né, a gente aprendeu a lei, tijolo construído para fazer, para enriquecer os empresários nas suas empresas. A gente já aprende que o tijolo é a gente que estava fazendo o tijolo para os burgueses e que isso é ruim. Ou seja, sempre se vendo como vítima. A gente, sabe, uma cultura, irmão, você está sendo liberto de toda a cultura que desvalorizava o ensino. Nós estamos sendo libertos, o evangelho é para nos libertar, nos fazer apaixonados por ler livro. Tem uma livraria aqui, leia livros. A palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, você sabe da história, a história do seu povo, você tem uma palavra para entregar para alguém. Cresça no ensino. É impossível um crente um ano na igreja, ouvindo tanta palavra, não tem o que compartilhar um GC, não sabe dizer um versículo, não consegue fazer uma leitura espiritual. É porque preguiça, não quer se esmerar a atenção. Às vezes a gente está aqui, sabe, dedicando com tanto esmero, prazer, dedicação. Valorize isso. Valorize o lugar que Deus colocou você. Valorize o GC que Deus colocou você. Se coloque no lugar, se coloque lá como auxiliador, né? Ok, eu sei que nem todos vão ter esse dom de mestre, mas todos podem falar alguma coisa. Assim como nem todos serão profetas, mas todos podem ser proféticos. Amém? Não tornemos exclusivo o dom. O dom de um, ao máximo, é para desenvolver os outros. O dom de mestre, ao máximo, é para que ele compartilhe, para que desenvolva os outros. Então, não é cada um com o seu. É cada um empenhado em fazer o outro crescer. Porque todos nós, a gente vai ter agora, nós podemos transitar nos dons. Então, eu quero falar algo para você. Se a sua mentalidade é de trabalho na força, isso faz parte, claro, não menos que isso. Mas você precisa valorizar o ensino. Eu vejo, mais de anos, pessoas que vêm para o culto e não trazem a Bíblia. Crente. Eu não quero ser inconveniente. Só que é interessante, como a gente é uma família, né? Em casa, eu não tenho problema nenhum de falar, meu filho, não vai pegar o devocional? Não vão fazer, não? É interessante que parece, nosso pastor, só que obrigação. Ah, não. Eu tenho a responsabilidade de ensinar. E você não leva os cadernos? Se não dá palavra, vai procurar um lugar que tenha pasto. Porque pastor não é de ovelha, pastor é de pasto.
É campos verdejantes. Davi diz isso: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me leva a pastos. Então, pastor, a palavra pastor vem de pasto. A gente atribui pastor de ovelha, claro, porque leva ovelhas, mas leva ovelha para quê? Para o pasto. Para a palavra. Então, o trabalho prioritário de um pastor, palavra. Mas nós, para além disso, desenvolvemos mais dons ainda, estamos empenhados, comprando coisas, estabelecendo, criando, inovando, arrumando portão. Cada um de nós precisa assumir suas responsabilidades. Assuma suas responsabilidades. Você que cozinha, coloque-se à disposição, cozinhe. Agora tem irmãs aqui no lugar que vieram cozinhar para os irmãos que já estão trabalhando aqui. Já tem, porque precisa. Precisa, já vieram, já pegaram. De manhã cedo já estava organizando ali. Quero poder, assim, um dia, só falar para uma pessoa, já sabe a quantidade que tem de estoque das coisas, tá? Para as coisas funcionar. Porque a gente quer sempre gerar um ambiente, não só a pessoa vir trabalhar aqui, tem mesa. Cada ambiente que nós criamos tem mesa, tem comunhão. Que não é só sobre o trabalho, mas não menos que o trabalho. A gente precisa trabalhar, a hora de baixar a cabeça e trabalhar, cavar buraco. Mas olha a obra de Deus. A obra de Deus. Tá vendo a obra de Deus aqui? Eu tinha que abrir poço. Eu não vou cavar poço, meu negócio é Bíblia. Bom, mas agora tem que cavar poço, porque senão eu vou morrer de sede. Amém? Então use seus dons, não fique aquém. Se coloque nesse lugar para servir. Mas sempre perceba, o ensino, nunca deixe o ensino de lado. Você precisa comer, se alimentar da palavra de Deus. Nos cultos, leve Bíblia, meu irmão. Você precisa ter Bíblia. Olha a presunção, acho que vai guardar na cabeça. Sabe por quê? Quem vem ser Bíblia, ele está esperando um milagre apoteótico acontecer na vida dele. Ele não quer aprender. Ele não quer dar a resposta certa, não quer ter a palavra na sua boca para discernir quando está acontecendo. Aí ele busca um guru espiritual, que o pastor tem que estar, o líder tem que estar disponível o tempo inteiro dele, porque ele não quer comer da palavra para ser transformado na mente, para aprender a discernir o espírito. Deixamos de ser meninos espirituais. Nós estamos crescendo na fé. E quem cresce na fé valoriza o ensino e a palavra. Amém? Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Você está lendo sua Bíblia, sublinhando. Eu gosto de ver Bíblias sublinhadas, circuladas. Porque se nós estamos agora estudando a Bíblia, você não sublinha nada, meu irmão. Vai fazer quando? Agora é hora de sublinhar a Bíblia. Risca a Bíblia aqui e vai fazendo as analogias que o Espírito Santo vai falando no seu coração, os significados. É isso, crente tem que se colocar na palavra de Deus. Agora, tem que ter fluir do Espírito, porque a letra pode matar. Lembra-se disso? É o fluir. É perceber Cristo, é com as lentes de Cristo, é na perspectiva de Cristo. Então a gente fica com a cabeça desse tamanho de teologia, falando coisa mirabolante, porque não sei o que, do detalhe do judeu, não sei o que. Uau, que tanto conhecimento, mas não consegue traduzir todo esse conhecimento para servir o irmão, para servir o outro, para fazer a comida para o outro, para cortar uma grama, para cavar buraco, para arrumar um portão, para ajudar no GC, para se colocar, para fazer um louvor, para levar uma caixa de louvor, colocar, para arrumar um ambiente, colocar um cheirinho, para orar por alguém no culto. Isso é teologia. Vamos fazer o que com isso? Precisamos crescer, irmãos. Esse ano de primeiro fruto, nós vamos crescer como nunca antes. Está declarado, ano de coisa nova. Mas isso passa por maturidade espiritual. Você está nesse ambiente aqui. Chegou o tempo da responsabilidade. Eu quero conversar um pouco mais agora sobre isso, ok? Irmãos que até agora não frutificaram, chegou o tempo, ano dos primeiros frutos. Chegou o tempo de você frutificar. Olha só, Jesus disse que a árvore que não dá fruto, o galho que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, o que ele faz? O galho que não dá fruto, a árvore. A árvore que não dá fruto, ele corta e joga ao fogo. Pastor, mas nós damos algum? Pois é, daí o que dá ele poda. Então, para quem dá fruto, tem poda, tem repreensão, para que dê mais ainda. O pastor está falando, mas nós todos servimos, aleluia. Então é poda, não é fora. Mas quem não dá? Fiquei prestando atenção, por isso que eu falei, fiquei prestando atenção na formatura agora. Se alguém... Essa distinção entre aqueles que labutaram, valorizaram o ensino, na hora da formatura, estão recebendo o canudo, é o tempo de glória, é o tempo... Alguns desprezam, né? É só de igreja. Tá bom. O reino vai ser assim. Se incomoda agora, imagina no reino. Eu não vi ninguém ontem rangendo o dente.
Eu vi desses formaturas, alguns assim, com semblante triste, depois vai passando, até que vai melhorando, só o semblante triste. Mas se é assim, semblante triste agora, no reino vai ser ranger de dente. Por quê? Porque teve a oportunidade de se colocar para aprender, para servir, mas fez pouco caso, porque é a igreja. Porque o sonho dele é o trabalho, o sonho dele ele fez bezerro de ouro. A pessoa fez um bezerro de ouro, é a sua vida, ok. Quem ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á no reino dos céus. Irmãos, essa distinção espiritual, tem distinção espiritual. Todos nós somos iguais diante do amor de Deus. Todos nós somos iguais diante do amor de Deus. Mas nosso amor a Deus é diferente uns dos outros. O tanto que nós amamos o Senhor, o tanto que nós nos colocamos, o quanto que nós entendemos que nós somos amados e respondemos esse amor é diferente. E por isso que no reino vai ter distinção. A gente não gosta muito dessa coisa onde há distinção, né? Parece preferências. Os amigos do rei. São aqueles que amam o coração do rei. Davi suspirou águas das fontes de Belém. Os servos dele, os valentes, foram lá no acampamento do inimigo, de madrugada. Entraram no acampamento para pegar água para ele e trouxeram. Arriscaram a vida, por quê? Porque o Davi queria tomar água das fontes de Belém. Ele, eu quero uma água mineral. Você entende isso? Tem gente que faz para o reino, mas tem aqueles que amam o coração do rei. Seja eu e você, sejamos eu e você, aqueles que amam o coração do rei. Suspira, você percebe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter muitos filhos. Por isso que se empenha em levar a gente para o GC. Por isso que empenha em levar a gente para o culto, para o GC, conectar, servir pessoas, se colocar, orar. Irmão, ore por alguém, desenvolva dons espirituais. Tem nada de legalismo nisso. A gente fica... Eu sou muito contido com isso ainda, né? Para não ser inconveniente, para não estar forçando, deixar a pessoa no tempo da pessoa. Mas, sabe, não vou eximir a minha responsabilidade, não. Minha responsabilidade é ensinar você. No reino vai ter distinção. Você já está salvo, glória a Deus por isso. Para o inferno você não vai. Mas existe uma coisa que se chama reino dos céus. E o reino dos céus é por esforço. Portanto, chega o tempo de você amadurecer, deixar as coisas de criança, deixar de beber leite espiritual e passar a comer coisa sólida. Paulo fala para a igreja, olha, eu queria dar um alimento mais sólido para você, mas não consigo. Porque vocês se ressentem por pouca coisa. Vocês acham que é muito fazer pouca coisa. Agora chegou a hora de crescer. Amém? Deus está levantando agora aqui no povo um exército para conquistar uma terra prometida. Pastor, mas Deus não vai dar, mas tem que lutar. Já está garantido, é só lutar que a terra é sua. Assim para conosco hoje. Deus já disse, vai nos prosperar, vai nos fazer grande, a sua família será abençoada, mas lute pela sua família, ensine os seus filhos. Não jogue, que o pastor faça oração. O pastor faz, mas o pastor não pode ser o pai. Quando ele tem assuma a sua posição de pai, assuma a sua posição de mãe, e especialmente, meus irmãos, não se aprende Bíblia na igreja, se aprende Bíblia em casa, é você que é o sacerdote da sua casa. Junte seus filhos, leia a palavra de Deus, se tem um no quarto, arranca ele do quarto, coloca na sala e diz, agora é a hora do devocional, que não tem nada mais precioso do que a palavra de Deus. Nós somos o povo de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus. Mas é criança, então compra o devocionalzinho, tem na livraria. Faça o devocionalzinho, ensine os seus filhos, irmão. Depois perde o filho e fica rangendo o dente a vida inteira. E por quê? O diabo se levantou. Porque olha só, o que fiz? Não foi o diabo que se levantou nada. É a gente que não se levantou. E se nós não tem neutralidade no reino espiritual, se alguém não toma posição, o reino das trevas já está posicionado. Amém? Somos uma igreja. Estamos caminhando. Seremos contados entre os vencedores. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Anote, creia, confesse, declare, valorize. Amém? Ensine outros a valorizar também. Sabe? Não seja... Deixe só o pastor falar, não. Seu irmão do seu lado, no culto, anota aí. Sabe? Cresça espiritualmente, fale no GC, irmão, 2, 3 anos, não fala nada no GC, não é possível. Porque gente cheia do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, a igreja de Atos veio como o quê? Sapato de fogo, o cara sapateando. Não foi sapato de fogo.
Canela de fogo, pastor. Eu vi isso, filho, as canelinhas de fogo, rodopio que só vendo. Não foi como canela de fogo. Ele veio como o quê? Línguas de fogo. Porque quando o Espírito Santo manifesta sobre alguém, essa pessoa começa a falar das coisas do céu. O Espírito Santo dota alguém para falar. Eu quero convidar você aqui. Se ainda não é batizado do Espírito Santo, você precisa ser revestido de poder. Revestido de poder no Espírito Santo. Lute por isso. Você não é vítima disso. É um presente destinado a você. Mas para você receber isso, você tem que sair da sua própria justiça. Apegue-se à palavra, ama a palavra, como aquele que diz, Senhor, eu não posso viver sem isso. Eu quero ser batizado no teu Espírito, quero fluir em línguas, eu quero desenvolver dons, eu quero fluir no dom profético. E aí você faz o quê? Todo mundo está esperando uma apoteose acontecer. Não, se pega a palavra, ama a palavra, fale a palavra, declare a palavra, coma da palavra, e você vai ver um rio fluindo do seu interior. O rio do Espírito começa a fluir em você. Amém. Amém. Aleluia. Os levitas, a tribo de Levi, no versículo 47 de Números 1. Eles não eram contados porque eram serviços sacerdotais. Então o serviço sacerdotal, ele vale muito. Porque poucas... não são todos aqueles que podem fazer. Né? Então valorize aquilo que muitos não podem fazer. A autoridade que carregam. Jesus diz, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, Deus escolhe a tribo de Levi e diz o seguinte, eles não vão trabalhar com os outros, eles não vão ficar plantando, colhendo, porque eles têm que cuidar do tabernáculo, eles têm que fazer todo o serviço. E você era sacrifício, é muito trabalho. Parece que é não ficar tocando banjo lá. Né? Harpa, uns anjos, querubim. Não, tinha trabalho. Oferecer holocausto, incenso, os serviços do tabernáculo. Então, Deus fala, pois o Senhor tinha dito a Moisés, 49, não inclua a tribo de Levi no recenseamento, nem os conte com os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo do testemunho, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Serão ministros do tabernáculo e acamparão ao redor dele. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo morrerá. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas tropas, cada um no seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a minha ira não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aleluia. A disposição das tribos no acampamento. Capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e Arão, os israelitas acamparão ao redor da tenda. Sublinhe isso. Ao redor da tenda do encontro. Então, por quê? Porque a centralidade, a tenda tem a arca, né? A centralidade é Cristo. Tudo é periférico. Pode colocar, tudo é periférico em relação a Cristo. A minha vida, trate isso. Nada é central. O meu trabalho não é central, minha vida não é central, os meus filhos não são centrais. O que é centralidade na nossa vida? O centro é Cristo. Portanto, no acampamento, Deus estava dizendo, eu sou o centro. E tudo é periférico. Sabe, a igreja não é periférica ao mundo, é o mundo que é periférico à igreja. Quem vai definir o mundo é a posição da igreja. E esse mundo já não foi consumido porque a igreja está aqui. Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Olha só, Deus institui também, para eles, a tradição diz que cada tribo teria um estandarte, né? E Deus fala assim, a leste, as tropas de Judá acamparão juntos à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. A sua tropa é de 74.600 homens. A tribo de Zacar acampará ao lado de Judá. O líder de Zacar será Natanael, filho de Zuar. O seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. O seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, conforme suas tropas, foi
186.400. Eles marcharão primeiro. Uau! Então, olha só. Você vê ali que ao entorno da arca, naquela foto que eu enviei, ao entorno do tabernáculo, são 4 posições, né? Norte, sul, leste e oeste, correto? E as tribos, tinha tribos que ficavam atrás dessa primeira, que ficava de frente para o tabernáculo. Pois bem, cada tribo que ficava de frente para o tabernáculo levava um estandarte com um desenho impresso no estandarte. Então, a tribo de Judá, a face é de leão. Por isso que isso remonta aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta Jesus como o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ok? É a face de rei. Lá no Velho Testamento, Cristo está lá. As faces de Cristo estão diante da arca. Aleluia. Cristo, tudo tem a ver com Cristo. O Velho Testamento apontava para Cristo. O estandarte. Vamos lá, continuemos. Ao sul, 10, estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira, o seu estandarte. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. O seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. O seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. O seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, conforme as suas tropas, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Uau! Então, acampamento de Ruben, a insígnia, a face, o emblema no estandarte de Ruben é a figura de um homem. Ok? A figura do homem, a face de homem. Por quê? Porque Jesus, ele é totalmente Deus, mas totalmente homem. A face de homem. Pois bem, em versículo 14. 14? Não, 17. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. O seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. O seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim é Abidã, filho de Gedeoni. O seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, conforme as suas tropas, foi de 180.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Portanto, da tribo de Efraim, a imagem que vai no estandarte é de boi. É o servo sofredor. Por isso que Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Jesus em Marcos, ele é o servo. Os maiores milagres estão no livro de Marcos. A maior descrição, a maior quantidade de milagres que Jesus fez está descrito no livro de Marcos. Mateus apresenta Jesus como rei. Em Marcos ele é o boi, ele é a face do servo, boi serve, né? Então é o servo sofredor. Ok? Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. O seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O líder de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. O seu exército é de 41.500 homens. 29. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali é Aira, filho de Enã. O seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, conforme as suas tropas, foi 157.600. Esses marcharão, por último, junto às suas bandeiras. Então, Dan apresenta aí a face como águia, porque ele veio do céu. Amém? Ele é divino. Então a face de leão, a face
do boi, a face de águia e a face de homem, ok? Ele é totalmente Deus, ele é o Filho de Deus, amém? João apresenta Jesus, face de águia, né? O último evangelho apresenta Jesus como Filho de Deus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ok? Então, ele é o rei, ele é o servo sofredor, ele é o homem e puramente Deus. Lucas, ele é homem, Jesus, homem. E ele é rei em Mateus, ele é homem em Lucas, e ele é o Filho de Deus em João. Amém? E ele é o servo sofredor em Marcos. Amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Rei, servo, filho do homem e filho de Deus. Amém? Lindo, né? Você consegue ver? Palavra de Deus lindo aqui. Cristo no Velho Testamento. Aleluia. 32, foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, conforme suas tropas, foi 603.550. Irmãos, esse povo aqui, os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Então está instituído aqui a maneira com que eles vão se mover. Formaram a cruz, tabernáculo no centro. Deus disse, não conta os levitas, eles são exclusivos para o sacerdócio, para as funções do tabernáculo, ok? 603.550 homens de 20 anos para cima. Agora conta mulher e criança. Dá um povo grande. Hã? Ok. Deus disse para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei grande, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você viu que em pouco tempo, olha o tamanho do povo. Sara não era estéril? Deus cumpriu a sua palavra ou não? Está vendo o tamanho do povo judeu? Eles já eram quase 2 milhões de pessoas de novo. Eles saíram do Egito, já eram 2 milhões de pessoas, ok? Eles agora vão para o Sinai e agora começa essa trajetória, quase 2 milhões de pessoas. Pois bem, chegamos então no capítulo 3. Essa é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com eles no Monte Sinai. Então, lembra que eles ainda estão ali no pé do Monte Sinai. Deus organizou eles, instituiu o tabernáculo, organizou as tribos, cada uma atrás da outra, na sua direção norte, sul, leste, oeste, e deu uma face, um estandarte para cada um, de frente para a tenda, o tabernáculo, e era as faces de Cristo. O nome dos filhos de Arão são Nadab, o primogênito Abiú, Eleazar e Itamar. 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos que foram ordenados para o sacerdócio. Nadab e Abiú, entretanto, morreram diante do Senhor quando apresentaram fogo estranho diante dele, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, o seu pai. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Cuidarão de todos os utensílios da casa do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo em favor dos israelitas. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa estranha que se aproximar morrerá. O Senhor disse a Moisés, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primogênito de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Olha só o que o Senhor estava dizendo a Moisés. Eu mesmo escolho os levitas. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel. Tanto entre os homens como entre os animais serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, conte os levitas pelos seus clãs e famílias. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou,
conforme a ordem que recebera do Senhor. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs dos Gersonitas: Libni e Simei. Estes são os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libinitas e dos simeitas. Estes eram clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Uau! A Coate pertenciam os clãs dos Anlamitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Estes eram os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele foi designado chefe dos que cuidavam do serviço do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Esses eram os clãs dos Meraritas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, dos seus travessões, das suas colunas, das suas bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e os seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse morreria. O número total dos levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os seus clãs deles, todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos israelitas, do sexo masculino de um mês de idade para cima, e faça uma relação dos seus nomes. Tá? Deus agora fala sobre os primogênitos. É para contar os primogênitos. 41. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. O que Deus estava fazendo aqui? Estava estabelecendo representantes. Então, os primogênitos dos levitas iriam representar todos os primogênitos de todo Israel. E os primogênitos dos rebanhos dos levitas iriam representar as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Certo? É uma representação aqui. Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado. O número total dos primogênitos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.263 primogênitos. O Senhor disse a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todos os rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedam o número dos levitas, recolha 5 ciclos para cada um, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras para um ciclo. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de 1.365 ciclos, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Amém? É até aqui hoje, né? Finalizamos? É até o 3, né?
números até o 3 completo. É isso? Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, nos apontar Cristo. Lá no Velho Testamento, a cruz estava lá. A organização das tribos, o tabernáculo no centro, a arca no centro, apontando a Deus que todo povo, tudo na nossa vida é periférico em relação ao Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor nos torne maduros esse ano, nos dê revelação, que o nosso alimento seja um alimento mais sólido, que as nossas conversas sejam mais profundas, que os nossos pensamentos se tornem pensamentos mais elevados. Não queremos, ó Deus, passar ano após ano falando as mesmas coisas, carregando os mesmos pecados de estimação, ou as mesmas lutas, aquelas, ó Deus, que não vencemos nunca, pois não compreendemos, não conhecemos o Senhor e a sua palavra. Nós queremos crescer, queremos avançar. Eu quero declarar, nós iremos avançar esse ano. A mente sendo livre, liberta de todo sofismo, de todo engano, de toda preguiça espiritual. Quero declarar, ó Deus, que entre nós não haverá preguiça em relação ao ensino, em relação aos procedimentos, em relação, ó Deus, ao chamado, à vocação. Senhor, dê-nos revelação. Queremos amadurecer, queremos ser encontrados vencedores. No dia do tribunal de Cristo, queremos ser achados servos bons e fiéis. Receberemos a coroa de glória, que está reservada para cada um de nós. Não ficaremos dentre aqueles que haverão de ranger os dentes, haverão de ficar tristes porque perderam, jogaram fora a oportunidade de servir, ó Deus, de crescer, de amadurecer. Sejamos aqueles prontos, rápidos em auxiliar os nossos irmãos, acolher os nossos irmãos. Sejamos aqueles que ensinam, que acolhem com que comer, beber e vestir, mas também como aqueles que ensinam, que corrigem, que afetam, ó Deus, que instruem os nossos irmãos, os filhos também, no caminho em que eles devem andar. Sejamos pais dos novinhos na fé, uma família redimida para ser redentiva, uma família, ó Deus, restaurada para restaurar, uma família salva para ser, ó Deus, um canal de salvação. Nós oramos, ó Deus, para que haja revelação de que toda a nossa vida nós estamos apostos em torno de Cristo. Seja de um lado a nossa empresa, seja do outro lado os nossos filhos, seja do outro lado nosso, ó Deus, nosso lazer. Tudo estão ao redor, tão periférico. A nossa vida, as nossas paixões, nossos desejos. Que isso também o Senhor permite, mas que tudo isso seja periférico, mas central, a centralidade da nossa vida não seja nada mais importante do que o Senhor. O Senhor é o centro de tudo que somos. Nosso maior esforço é o Senhor, é para o Senhor. As nossas horas sem dormir é para o Senhor. A nossa paixão que move nosso coração é o Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, reconheçamos que tem a ver com o Senhor. Nós somos o povo da cruz. A cruz é o centro da nossa história. A cruz nos chamou, a cruz nos convocou. A convocação da cruz. Tudo é periférico. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Oh, Jesus, torna-nos lúcidos em relação a essa revelação. O Senhor é o centro. Você pode declarar isso hoje? O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Nada é mais importante que nós estarmos aqui na palavra, servindo, junto com os nossos irmãos, de uma família redentiva. A obra de Deus é importante. Você é convocado para a obra de Deus. Amém? Cresçamos na fé. Esse ano, veremos de forma abundante os primeiros frutos. E o ano que vem, a bênção será tríplice. Amém? Você vai frutificar esse ano como nunca frutificou antes. Primeiros frutos. Amém? Graça e paz, nos encontramos amanhã. Bom, obrigado pelo zelo, pela honra de estarmos aqui. Sei que você tem que trabalhar agora também, todos nós estamos trabalhando a fazeres, mas centralizamos uma parte do nosso dia. Ele é centro. Amém? Graça e paz, boa tarde. Nos vemos amanhã, meio-dia aqui. Tchau, queridos. Paz. Até o soluço passou, tá vendo? Aleluia. A palavra vem,
Soluço paz. Aleluia. Tchau, Glória a Deus. pai. Parou. Tchau, filha. Te amo. Querido. Paz, queridos.